Ó, hoje eu vou ensinar pra vocês aquele coque alto que eu falei, que é um coque alto transpassado. Ele é muito versátil, muito versátil, porque... Aí, melhorou a luz, será? Ó, ele é muito versátil porque eu já fiz em formanda, já fiz em noiva, em madrinha, em atendimento, em debutante. Eu já fiz uma galera esse coque em diversas versões mesmo. Porque dá pra fazer ele bem clássico, dá pra fazer ele mais despojado, dá pra fazer ele texturizado, dá pra fazer ele com marcações, dá pra fazer de várias formas. Então, eu acho que é uma técnica muito legal de ensinar aqui pra vocês. Então, ó, como vai ser um coque alto? Eu vou fazer com um moicaninho aqui, vou rasgar uns fiozinhos na frente e ele vai ser um coque alto aqui, só que um pouco mais despojadinho, tá? Não tanto, um meio termo aí. Então, vocês já sabem, então, carecas de saber a divisão, né? Ah, como eu preparei esse cabelo? Ele tá com o penteado de ontem só, tirei, tá? Então, ele tá frisado de ontem e com um restinho de produto. Como eu prepararia esse cabelo para cliente? Se eu não fosse utilizar a prancha de frizz, eu prepararia fazendo babyliss para texturizar, tá? Dá pra fazer com ele liso também, super dá. Só que você tem um pouquinho mais de trabalho pra modelar a mecha, entendeu? Na hora de beliscar ela. Então eu faria o babyliss pra dar uma texturinha. Se eu tenho tempo, se é um cabelo que precisa frisar, então eu só frisaria igual tá aqui, certo? Então vamos começar a divisão de franja, de moicano, na verdade, e de lateral. Pra gente dividir esse moicaninho aqui, ó, uns 4 dedos, mais ou menos, da raiz do cabelo, aqui da testa, pra trás. Apoia o cabinho do pente e a gente corre ele aqui pra baixo, ó. Atrás da orelha, praticamente. Fica no pontinho alto da orelha. E vocês sabem que eu gosto de ir prendendo tudo que eu vou fazendo, tudo que eu não vou utilizar agora, né? Pra não ficar confuso, por uma questão de organização, assim você consegue fazer um penteado mais limpo, você consegue uma visibilidade melhor das mechas, você sabe pra onde ir, tem organização, então eu acho que isso é fundamental, principalmente pra começo. Mas aí, como eu acostumei a trabalhar sempre assim, então eu sempre divido tudo, tá? Esse coque aqui, ó, eu não vou fazer com a nuca separada, eu vou fazer com aquela técnica que a gente puxa tudo, tá? Levanta todo esse rabo aqui e prende aqui em cima. E aí, vocês lembram como eu ensinei pra gente fazer sem levantar os gominhos aqui? Vou relembrar agora. Pega um olhinho reparador de pontas, esse aqui é Rigolim, da Rigolim Hair Co. E a gente vai passar um pouquinho na mão. Pode ser algumas gotinhas, uns pumpzinhos, ó. Um pouquinho só. Espalha. Se você tiver um spray de brilho aí, pode passar. Eu estou sem. Eu adoro o spray de brilho, mas tô sem. Então, vai no olhinho mesmo. E aí, como que a gente vai fazer? Com uma escovinha, essa, vocês já sabem, é aquela de sardinhas duplas, né, menores da Tengo, mas pode ser uma escova para desembaraçar cabelo mesmo. E a gente só vai penteando como se fosse fazer um rabo de cavalo, que a gente tá acostumado a fazer mesmo, normal, fazendo a gente, em criança, sabe? Só que ao invés da gente segurar bem apertadinho aqui, pentear e abrir, porque daí vai começar a fazer os gominhos. Segura um pouquinho mais pra cima, ó. Penteia e segura. Penteia, segura. Direciona todo esse rabo bem pra cima. E aí pode vir com a cerinha líquida, essa também é da Rigolim. Se não tiver a cera, pode ser o spray de brilho. Pode ser também um spray de fixação leve. Eu não gosto de trabalhar com spray de fixação forte agora, porque se você errar, aí também é um desperdício, né? É um produto mais caro. Se você errar, aí tem que pentear tudo pra quebrar o efeito dele, sabe? Então, eu prefiro trabalhar com produtos de limpeza só.
porque a cerinha ela vai limpar, possibilitando que a gente mexa nesse penteado depois. Se eu colo com o spray fixador forte, aí depois eu não consigo mexer nele, tá? Então aí a gente vem com elastiquinho, esse aqui é elástico de dinheiro, só que aquele tamanho um pouquinho menor, tá? E vamos amarrar direto. Amarra bem no centro e no topo da cabeça. Pode ser aquele... Eu vou amarrar um pouquinho mais pra baixo, tá? Não vou colocar aqui, fazer esse coque tão alto não, vou fazer ele médio. Então vou puxar mais pra baixo esse rabo. Que a gente já fez bastante coque bem alto, né? Vou fazer um médio agora. O cliente gosta muito de coque médio, não muito alto. Então, pra fazer o médio é só a gente direcionar um pouco mais pra baixo, né? Tranquilo isso, né, gente? Mesma coisa pra fazer a limpeza e direcionamento, tá? Se for alto, se for médio, vai penteando e segurando. Cerinha. Pode ser o olhinho também, eu até prefiro, se você não tiver a cera, ao invés de nem o spray de brilho, ao invés de passar o fixador, passa olhinho reparador de pontas, tá? E aí a gente vem com o elastiquinho e vamos amarrar aqui. Dá mais uma voltinha. Eu deixo bem forte esse amarrado. E como eu quero dar umas beliscadinhas aqui, eu puxei pra apertar, tá? Deixa eu dar um zoom. Ó, aí eu vou vir aqui. Se a gente tivesse passado o fixador, eu não conseguiria dar essas beliscadas sem sujar, sabe? Ele ia levantar muito, muito frizz. Então eu vou dando umas beliscadinhas só pra deixar um pouquinho mais despojado, não deixar tão retinho, tão vaca lambeu. E aí sim eu venho com o fixador forte. Esse aqui é o Silhouette da Schwarzkopf, é o da embalagem preta. O da embalagem branca, ele é fixação leve, tá? Então qual a diferença entre eles? O fixador da Silhouette, da Schwarzkopf, e o spray de brilho. O spray de brilho, ó. Diferença entre o fixador e a cera líquida. A cera líquida a gente usa para fazer limpeza. Ela possibilita que a gente faça marcações, texturize o cabelo sem levantar frizz. O spray de fixação, ele vai fixar o trabalho que a gente fez. Ele vai deixar isso aqui permanente até lavar, entendeu? Ou pentear. Se você pentear também esse spray, ele perde fixação. Então eu venho com borrifadas curtas e firmes. Aperta com gosto nesse jatinho aqui na válvula. Ó, deixei bem bagunçadinho, bem texturizado, tá vendo? Certo? Então vamos pro... Deixa eu tirar o zoom. Gente, manda pra todo mundo a live pra ela ficar salva. Manda pras amigas, pros amigos, pro cabeleireiro, pra cabeleireira. Manda pra amiga maquiadora que quer fazer penteado também. Manda pra todo mundo. Caiu. Ó, agora vamos dividir o moicano. Moicano vocês já sabem, ponto alto da sobrancelha como referência. Ou, dependendo se essa pessoa não tiver a sobrancelha feita, pintada de micro, você pode pegar o centro do olho de referência também, tá? Eu gosto mais do pontinho alto, que eu acho que funciona melhor. E aí eu faço um corte na diagonal. Tá vendo? Ele não é reto. Se fosse reto, ele acabaria aqui, ó. Né? Se fosse retinho. Mas como ele é na diagonal, é levemente.
deixa a parte de trás mais estreita, tá? Deixa até um pouquinho mais. Parte de trás mais estreitinha, que isso vai possibilitar aquele moicano redondinho. Não vai ficar um moicano achatado. Certo? Então, ó, separa o que não tá usando, prende. Vamos do outro lado, a mesma divisão, tá? Repartição de cabelo. Vem aqui no ponto alto da sobrancelha da sua cliente e traça na diagonal. Eu sempre olho no espelho e faço assim, ó, seguro toda a parte de cima e projeto pra frente, pra saber se a largura tá igual. Pra mim, esse lado tá um pouco mais pra baixo do que esse, tá vendo? Esse tá mais pra dentro do rosto. Então, eu vou alargar esse lado aqui do que encurtar. Ó, aí eu acho que agora acertou. Eu sempre faço isso pra saber se tá certinho. E eu pergunto pra cliente a altura que ela quer também. Então, eu vou desfiar agora. A gente vai fazer o moicano. Vamos dividir aqui em mais ou menos 3 partes, porque vai dar a largura de 2 dedinhos cada um. Poderia até ser... tem que ser em 3 mesmo. Largura de 1,5 dedo a 2, cada mechinha. Eu dividi reto mesmo. E vou usar o fixador para desfiar. Não gosto de usar pomada em pó em boneca. Pelo menos nessa boneca aqui não. Aí eu desfio um pouquinho só, mais na raiz mesmo. E ajudo com o cabo do pente. Eu abro a cada mechinha desfiada para não criar buraco. E vou dividir esse aqui na metade, ó, para ficar praticamente a mesma proporção. A última mecha, a mecha da frente, eu gosto de deixar ela um pouquinho mais larga, para ter certeza que não vai aparecer esse eriçado, entendeu? Fixador, desfia, eriça bem até na raiz. Aperta esse eriçado na raiz e aplica o fixador forte para segurar. Cabinho do pente e voltou. Se essa mecha cair de lado sozinha, é porque não tá bem desfiado, tá? E aí a gente organiza. Eu venho com o pente deitadinho. Nessa hora a gente não coloca a cerda do pente lá dentro, tá? E agora eu já vou tirar uma franjinha aqui. Vou tirar aqui da lateral. Pode ser com a mão e pode ser com o pente. Eu gosto de puxar assim com a mão, porque aí não fica uma marcação tão forte, sabe? Vou puxar dos dois lados. Não fica uma risca muito forte. Vou puxar assim da lateralzinha só, das duas laterais, tá vendo? Um fiozinho. Depois eu vou deixar da lateral também, das mechas laterais. Então, eu vou desfiar essa daqui. Spray fixador atrás da mecha, na raiz. E vamos desfiando, apertando lá na raiz mesmo. Gente, manda a live pra todo mundo, pra ela ficar salva. Eu não sei o que aconteceu hoje com o Instagram. Meu Instagram hoje ficou tão devagarzinho. Parece que tinha tão pouca gente junto comigo hoje. Na live tô sentindo isso também. Cadê o povo? Tá todo mundo em clima de final de semana? Será? Será? Ó, desfiei só a raiz e abre. Eu adoro esse moicano assim, quando a gente deixa fiozinho solto. Eu acho que fica um contorno super bonito.
E ó, vamos empurrar esse moicano, vocês lembram? Coloca os polegares embaixo da mecha aqui, ó, de todo o moicano. Só pra apoiar, a gente não vai pinçar. Vai encostar os 4 dedos e empurra pra frente. Avisa a cliente, ó, segura a cabeça. Aí você empurra, certo? Depois eu dou uma ajeitadinha. Por que eu faço isso? É pra dar mais volume no moicano, deixar ele um pouquinho mais alto e acomodar todo o eriçado, tá? Vou passar uma cerinha só pra colar o frizz. E vou fazer umas marcaçõezinhas. Espera aí que eu vou pegar um palito. Ó, esses palitinhos aqui, eles são de brinquedo, sabe? De criança. Aquele pula-vareta, não sei, não lembro o nome. Mas pode ser palito de churrasco, pode ser pente, pode ser o que vocês tiverem aí. Eu vou usar ele pra apoiar o meu moicano. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou dar um zoom. Eu vou colocar bem aqui no rabo de cavalo, aonde eu quero direcionar esse moicano. Eu vou colocar dos dois lados, tá? Para o moicano não ficar correndo pro lado enquanto eu faço as marcações. Você posiciona exatamente onde você quer prender, tá bom? E aí vamos marcar. Marcações leves. Não vai ser nada... Deixa eu direcionar melhor aqui. Não vai ser nenhuma marcação grandona, nada disso. E depois a gente vai prender esse moicano, ele vai ficar mais baixinho, tá? Vocês lembram, ó, vem com a lateralzinha, o cantinho do dedo, não afunda o dedo assim pra puxar a mecha. Pega a mecha de lado, assim. Puxa a mecha assim e não assim, tá? Porque aí você não puxa, dessa forma você não puxa muito cabelo a ponto de mostrar o eriçado, entendeu? Essa mecha tem que ser um espelhinho. E ó, o cabelo aqui em cima da boneca, ele praticamente já saiu todo frisado, ele não tá... É como se eu fosse fazer marcação em um cabelo liso. Você puxa e vai aplicando o fixador forte pra manter ela ali. Eu não gosto de puxar muito assim na raiz, pra cliente não estranhar, tá? Eu venho puxando primeiro na frente, depois eu continuo lá atrás. A marcação tem que ser como se fosse uma transparência. Porque quando ela fica transparente, ela fica mais natural. Se ela fica muito grossa, ela não vai ficar tão natural, não vai parecer o movimento do cabelo, sabe? Eu acho que não fica tão legal. E eu venho com os grampinhos abertos, esse pequenininho aqui, eu tenho o pequeno e tenho o grande, ó, diferença de tamanho pra vocês verem, pequeno e grande, tá vendo? Eu vou usar o pequeno agora. E aí eu vou colocando assim, a minha marcação vai ficar dentro dele. Porque eu quero fazer uns movimentos com ela, eu não quero que ela fique totalmente reta, sabe? Eu quero que ela faça uma leve curvinha. E eu gosto da marcação bem fininha, bem transparente, para ela ficar mais natural. E aí você pode brincar e fazer o desenho que você quiser com as marcações. O pentinho, o garfo, ó, com esses dentinhos, eles ajudam muito na hora de limpar as marcações e não ficar sujeira no meio delas, sabe? Não ficar um monte de fio, um pra lá e um pra cá. E por que é tão importante ter esses palitinhos aqui assim agora? Porque senão meu moicano ia ficar escorregando pros lados enquanto eu faço a marcação. Ia ficar me atrapalhando. Eu nem tava
planejando fazer marcação nesse penteado, mas eu acho que é uma técnica a mais para vocês aprenderem. Eu acho legal saber fazer, porque as marcações, elas são muito pedidas por noivas, são elementos do penteado que chamam muita atenção em foto. Para quem tem interesse em dar curso, os alunos gostam muito de conhecer as técnicas, de aprender, porque é isso que tá bombando praticamente, né? No Instagram, nas redes sociais, são os penteados mais russos. Eu gosto de usar a marcação não para fazer com elementos super marcados e estruturados. Eu gosto para dar leveza pro penteado, para dar um movimento mesmo. Ela demora um pouquinho mais para fazer, por isso que eu não faço também em toda cliente. Eu faço mais em noiva, em debutante, que a gente dedica aí. Eu pelo menos reservo 1 hora para montagem de penteado de noiva, de debutante. Então, aí um cliente que quer um penteado texturizado, a gente faz uma marcação de textura, não faz essa marcação tão certinha, com o cabelo frisado, sabe? A gente dá textura pro cabelo, que chega num resultado parecido, não é tão alto, claro, mas elas ficam super contentes. Porque eu acho que é importante também a gente saber identificar o que a cliente quer. Muitas vezes elas vêm com uma foto e elas não querem aquela técnica em si, elas querem o efeito que aquele penteado deu na foto, que aquela maquiagem deu na foto. Então a gente tem que saber interpretar isso, saber entender o que elas querem. Eu vou perguntando assim que você gosta, é assado, sabe? Você gosta disso? Por que você escolheu esse penteado? O que você gostou nele? Você gostou da frente? Você gostou da parte de trás, da lateral? E a gente vai fazendo perguntas assim e vai descobrindo o que elas mais gostam. E às vezes não é nem você tá tão presa à marcação ou à franja do penteado e não é nem isso que ela gostou do coque. Sei lá, ou ela gostou que é um penteado leve, ela gostou que é um penteado, sei lá, mais clássico, entende? Às vezes não é a técnica em si, não é a técnica de torção que ela tá apegada, que ela quer. Ela quer aquele estilo de penteado, entendeu? Então por isso é tão importante a gente dedicar um tempinho aí pra conversar com ela, pra entender o que a cliente quer, porque a gente é horrível quando você faz um penteado lindo, a cliente fala, ai, tá bonito, mas não era assim que eu queria. Eu não sei o que é, mas eu queria de outro jeito. Acho que já deve ter acontecido com vocês, é muito comum isso. A cliente não sabe exatamente o que ela não quer, o que ela quer, assim, o que ela não gostou, o que ela gostou. Por isso é tão importante a gente conversar. Antes do atendimento, eu sempre peço foto do que ela gosta, foto do que ela não gosta. Se tem tempo, né, pra isso, às vezes é um encaixe, às vezes a gente não conversou com a cliente pelo WhatsApp antes, às vezes é o assistente, é a secretária que marca. Então, tem muitas possibilidades, né? Fazendo a última. Se vocês não quiserem fazer marcação, é só prender direto, tá? Tem alguém fazendo junto comigo, será? Fazer esse tipo de penteado com marcação é muita paciência também, gente. Tem que ter tempo. Porque ele demora, né? Então, ó, vou prender. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Vou prender bem aqui onde tá
os palitinhos, tá? Vou vir com o grampo grande, é o número 7. Vou apoiar o dedo aqui e vou tirar um palito. E vou prender aqui em cima, ó, fitando a mecha, tá? Tirei o outro palito e agora eu venho com grampinhos nas laterais, menores. Não precisa cruzar, tá? É só pra realmente segurar todo esse cabelo. E aí eu venho com um fixador forte pra garantir que não sai do lugar o que a gente fez. Esses grampinhos de marcação eu só tiro depois, quando o spray seca completamente, tá? Vou ativar os comentários aqui pra ver quem tá aqui ainda. Eu tô vendo que vocês estão indo embora. Vocês não queriam ver penteado texturizado? Penteados russos? Vocês não curtem? Me contem. Ó, tô penteando essa mecha aqui da lateral pra fora. Eu vou deixar só realmente a franja solta. Vou deixar só a franjinha solta e um fiozinho só pra dar continuidade aqui da lateral. Bem pouquinho, tá? Continua. Então tá bom, gente. Manda pros amigos aí, ó. Spray de fixação, o cera líquida, né? Penteei pra trás. E vou fazer a lateral caída, ó. Segura e joga por cima do rabo. Vamos pinçando esse cabelo pra fazer as marcações aqui também. Vou fazer aqui como se fosse penteado texturizado de cliente, tá? Que a gente não faz essa marcação, essa projeção, né? A gente faz só texturiza. Mas se vocês quiserem fazer as projeções como no topo, também pode fazer. Senão vai demorar muito. E eu quero manter só 1 hora de live. Tem uns dias que passaram, né? Mas eu quero me manter na programação. E aí vem com fixador forte, tá? Aí vamos prender com grampinho. Vou prender aqui desse lado mesmo, porque o coque todo vai esconder. Coloquei de baixo pra cima e vou colocar de cima pra baixo agora. Um paralelo ao outro, um do ladinho do outro. Aí vou fazer do outro lado. Vou fazer a mesma lateral. Eu deixei só uns fiozinhos assim soltinhos. Vou acompanhar. Eu sempre vejo assim dos dois lados. Pra ver se tá igual, pra ver se não tá um fio maior que o outro. Um lado com mais, o outro com menos. Eu vejo mais ou menos. Nunca vai ficar idêntico, mas... Então, ó, vamos pentear o cabelo pra trás pra fazer a lateral. Lateral caidinha. Pentei ele pra trás. Aplica a cerinha ou spray de brilho. E vamos pentear ele pra trás e pra cima, pra gente poder fazer a caidinha, tá? A lateral. Segura com os 2 dedos aqui em cima e puxa pra baixo. Essa lateral eu já falei, ensinei várias vezes aqui em live, né? Como fazer a técnica correta. Posicionamento de mão pra ficar caído. Sem ficar muito bagunçado, sem ficar esticado, porque as minhas laterais antes eu descobri essa técnica super fácil, elas ficavam esticadas, sabe? Não faziam essa curvinha.
Eu gosto bastante dessa curva, eu acho que traz muita leveza. Dá as beliscadinhas. É esse tipo de texturização que eu faço em cliente, ó. Quando não é noivo, quando eu não tenho muito tempo, não é uma debutante. Fica uma leve marcação, tá vendo? Fica leve marcação, mas ela não demora o mesmo tempo da projeção aqui de cima, né? É bem mais rápida, se faz em 2 minutinhos, nem isso. Ó, agora eu venho com um grampinho pequeno. Você acha bonito, Ana? Eu também gosto. Eu gosto tanto da marcação assim, quanto dessa de cima. Coloquei um de baixo pra cima e vou colocar um de cima pra baixo pra travar bem essa mechinha. Aí aqui a nossa base tá pronta. Então vamos amarrar com um elastiquinho também, ó, elástico pequeno de dinheiro. Amarra pra virar uma coisa só, pra não ficar cabelo que vem de lá, de cá, sabe? Então, beleza. Aqui eu passaria um spray de brilho nesse rabo todo. Eu vou passar o olhinho. Passa em todo o rabo de cavalo. E desembaraça ele, deixa ele bem desembaraçado. Só toma cuidado pra não mexer aqui em volta, onde a gente já trabalhou, né? Então aí como que eu vou fazer aqui? Pra começar a fazer o coque em si. Vou com o pente, dá zoom. Eu vou com o pente dividir uma mechinha na horizontal. Faço um corte na horizontal desse rabo. Eu procuro tirar os cabelinhos que estão curtinhos. Ou eu tiro ou eu deixo eles no meio. Pra conseguir fazer bem a virada. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom, ó. E aí eu aplico olhinho ou pomada nessa mecha. Porque essa mecha a gente vai virar ela vai aparecer. Eu aplico e penteio pra alinhar bem. Essa mecha aqui, a gente vai virar ela, ó. Vai fazer uma voltinha. Joga o rabinho dela pra baixo e vamos prender ela aqui em cima, tá vendo? Com um grampinho grande. O número 7. Eita, esse aqui. Você pode virar com o dedo e colocar o grampo, ou você pode colocar o grampo com a parte lisa voltada pra você, virada pra você, e você vira o próprio grampo, ó. Vira e prende retinho. A gente prende na horizontal mesmo esse rolinho, ó. Ficou um rolinho aqui. Aí agora eu vou puxando mechinhas desse rolinho pra cima, pra texturizar ele. Mesmo que não fosse um penteado com marcações, com as projeções, eu puxaria assim também, ó. Eu faria essas beliscadinhas. Agora, se for um penteado clássico, se você quer ele todo liso, aí não puxa. Mas se for um penteado mais despojado ou com uma pegada mais russa, aí você puxa também, tá? Certo? Aí agora, essa pontinha, deixa ela aqui. Pontinha do rabo. Pontinha da mecha que a gente acabou de prender. Como ele é um coque transpassado, ele joga uma mecha para cada lado, vai cruzando. Então eu tiro uma mecha aqui da minha lateral, corto ela na vertical mesmo. Vou pentear e vou passar olhinho nela. Se tiver o spray de brilho, pode ser o de brilho também. Se tiver pomada, pode ser pomada. Qualquer produtinho de limpeza, assim, de alinhar. Então essa mecha que eu peguei daqui da vertical, ó, peguei a mecha de lá e eu vou pentear ela pra cá, trocado. E essa mecha eu também vou
virar ela aqui e vou encaixar nesse vãozinho, ó. Vou virar ela e vou encaixar nesse vão. Vai fechar esse buraco, tá vendo? Tá dando pra ver, será? Vou colocar o grampinho aqui com a parte lisa pra cima. E aí eu viro o grampo. E prendo ele na vertical, fechando o buraquinho. Ó, a mecha saiu daqui do rabo e eu trouxe ela pro outro lado, pertinho aqui no nosso primeiro rolinho. Aí agora eu dou as beliscadinhas nessa mecha. Se você quiser beliscar antes de prender, também pode, tranquilo. Dou só uma texturizada. E venho com um fixador forte. Abri um pouquinho mais a mecha. E puxo fiozinhos bem fininhos, tá? Bem fininhos fiozinhos, mas pra texturizar mesmo. E aí eu venho com o grampinho fechado e eu vou fechar. Apoio aqui na mecha e puxo ela onde eu quero deixar mais próximo. Eu quero deixar bem fechadinho aqui dessa minha mecha central. Certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que do outro lado. Eu vou pegar uma mechinha de cabelo daqui, corta na vertical, né? Faz um cortezinho assim e penteia esse cabelo. Coloca olhinho reparador e passa no lado de fora da mecha, o lado que vai aparecer as marcações. Ou mesmo que você não for fazer marcação, mas o lado que ela fica aqui, tá vendo? E aí essa mecha a gente vira. Vou só tirar um pouquinho de cabelo que ficou muito. A gente vai virar igual a gente fez e prender do outro lado. Por isso que ele é transpassado. Ó, ele vai fazendo um X, tá? Como se fosse um X. Eu coloco o grampinho primeiro com a parte lisa do grampo pra cima e viro o grampo. Vira ele. Vou beliscar antes aqui de prender, porque tá do lado oposto. Senão eu vou ficar passando na frente da câmera. Vira ele e prende ele na diagonal. O grampo vai entrar assim, ó, gente. Assim é na vertical, horizontal. Eu coloco ele assim, ó, diagonal. Não coloco ele reto, coloco na diagonal, tá? Então ele vai entrar aqui no meu cabelo, ele vai entrar de fora pra dentro, subindo, tá? Pra fechar o buraquinho da outra mecha. Aqui, tá? E aí o spray fixador, ele vem na mesma direção que a mecha tá indo. Vou pôr mais um grampinho. Esse coque não precisa pôr enchimento. Mesmo se a cliente tiver pouco cabelo, a não ser que você queira um coque grandão, sei lá. Mas não precisa. Ele já tem estrutura, tá? Divide uma mechinha do outro lado e vamos cruzar. Passa o olhinho. Passa do lado de fora da mecha, onde vai aparecer. Direciona ela para onde você quer prender. Penteei a mecha com o olhinho. Eu coloco a parte lisa do grampo para cima para eu poder virar o grampo. E aí virei o grampo, eu vou prender fazendo o fechamento. Deixa eu virar aqui para você. Ó, vai aplicando o fixador na direção. E aí a gente vem aqui, vou dividir no meio já, porque tá acabando as mechinhas. E vou
levar lá do outro lado. Gotinha de olhinho na mão e aplica do lado que vai aparecer. Vocês repararam que as pontinhas de cabelo eu nem mexo agora? Elas estão ficando. Ó, eu viro e prendo do outro lado. Tem que ter bastante cabelo, Ana, eu acho que pra fazer a trança e conseguir finalizar o coque. Uma cliente que não tem muito cabelo, a trança consome muito. Consome muitas mechas, sabe? Muitos fios. Então, uma cliente que não tem tanta quantidade de cabelo, aí vai ficar meio murchinha essa trança. E a gente vai aplicando o fixador aqui. Vou colocar um grampinho fechado. E ó, com a última mechinha, peguei todos os rabinhos que estavam desse lado, tá? Deixa eu ver se vai dar. Vou dividir no meio ainda, senão vai ficar muito grossa. Isso. Ó, dividir no meio, senão vai ficar muito larga essa mecha. Passo o olhinho do lado de fora. E faz a viradinha aqui. Você pode virar e depois prender, pode prender o grampo e depois virar. Eu coloco o grampo com a parte lisa pra cima e viro o grampo. E aí eu encaixo ele mais na diagonal aqui pra fechar o vãozinho, tá? Lindo, né, Rê? E ó, é super fácil de fazer. Se você não quiser fazer as marcações, é só transpassar de um lado pro outro. Eu adoro essa técnica. Eu já fiz ela lisa, já fiz texturizado, já fiz com umas projeções enormes também. Eu só não postei esse das projeções que eu achei que ficou meio estranho. E eu venho ajeitando as mechas. Chegou agora, Nanda? Manda pra todo mundo aí, manda pros seus amigos pra live ficar salvo, você vê o começo desse coque. Esse coque super fácil de fazer, bem comercial. Dá pra noiva, madrinha. Você faz rapidinho. É uma técnica que não precisa de enchimento. Eu gosto das técnicas que não precisam de enchimento porque elas vão mais rápido. Tô colocando uns grampinhos fechados para dar mais estrutura para as mechas. E como essa última que eu coloquei é mais grossa, uma mecha mais larga, arrasou. Eu coloquei mais um grampo. E aí esse rabinho eu vou fazer o fechamento dele aqui embaixo, tá? Deixa eu virar aqui. Ó, penteia bem a mecha. Aplica o olhinho. Eu aplico o olhinho na ponta dos dedos só, não distribuo na mão inteira agora, senão eu perco o produto. E aí eu puxo assim de lado, deixa eu ver se virar. Puxo a mecha de lado e faço a abertura aqui embaixo, tá vendo? Depois que eu abro, eu puxo pra fora. Pra fazer o fechamento aqui, tá? Coloco o grampinho. E viro ele. Pra fechar o vãozinho aqui. Coloquei um grampinho só, depois eu vou colocando mais nessa mecha, principalmente, tá? Porque ela tá indo contra a gravidade, ela tá pra baixo, tá vendo?
Então eu coloco mais grampos pra ficar bem firme, pra ela não cair. Coloquei um grampo aberto lá no mesmo lugar onde eu coloquei o outro e agora eu venho com os fechadinhos. Vou só beliscar mais. Venho bem na raiz aqui da mecha para ir fixando ela. E essa pontinha aqui também vou prender, vou aproveitar ela. Ó, vou tirando aqui os grampinhos de marcação. Vocês viram como fica sutil? Porque a gente não puxa tão alto essa marcação. Projeção, né? Vou fazer aqui o cabelinho da lateral. Vou dar uma leve enroladinha pra trás. Eu não gosto de fazer aqui cachinho, tá? Tira em print, isso aí. Eu não gosto de fazer cachinho porque, não sei, já fiz, mas eu não tô gostando mais tanto. Eu tô gostando de dar só um movimento, sabe? Eu faço com babyliss, com a pinça, e depois eu venho penteando pra quebrar o efeito. A dica pra esse cabelo não abrir, sabe? Não ficar cheio de frizz, é logo que você pentear, você segura ele, tá? Segura, abre, puxa pra frente e aplica fixador. Levanta um pouquinho a raiz aqui, ó. Fixador forte, cola o frizz. Porque, ó, gente, ele dá um movimento só pro cabelo, tá? Se fosse a minha cliente, eu ia cortar esse fiozinho aqui embaixo. Ia deixar mais curto, ia perguntar pra ela, óbvio, se poderia. Eu cortaria pra não ficar tão comprido. Ó, gente. E aí, o que vocês acharam do penteado de hoje? Gente, muito obrigada pela companhia e se vocês tiverem dúvidas, me mandem. E é isso. Me marquem se forem se forem postar, se forem reproduzir. Eu quero ver a reprodução de vocês, tá bom? Beijo, meninas. Tchau!